E aí, gente, continuando aqui então, eu estava falando da hipótese a respeito de qual é o objetivo das firmas, né? E a hipótese simplificadora que a gente vai adotar aqui no curso, como normal num curso de microeconomia, é considerar que as firmas buscam a maximização do lucro monetário, tá bom? E aí a gente já viu que lucro é muito maior, aí conceito, a ideia de lucro é muito mais ampla do que a mera questão de lucro monetário, tá? E aí quando eu concluí o vídeo passado, até passou uma ideia na minha cabeça que foi alguma pessoa achar estranho, né? Você chegar para ela e falar, pô, você está obtendo um lucro não monetário. Eu acho que à primeira vista, né, de imediato, muitas pessoas podem achar uma proposição dessa estranha ou errada, né? Mas na realidade a estranheza era para ser ao contrário, era para falar com alguém a respeito do lucro monetário e aí sim ela achar estranho. O lucro ele vale por si só. Lucro é ganho, benefício, vantagem. Quando você chegar para alguém e falar em lucro monetário, é que era para a pessoa achar estranho. Lucro monetário? Como assim? É, não sei se está dando para entender o que eu estou querendo dizer. Falar em lucro não monetário, na verdade, a ampla maioria do lucro na economia é não monetário. Reduzir o lucro a uma questão monetária era para ser uma questão de estranheza, mas no mundo no qual a gente vive, uma economia de mercado, né? O lucro monetário ele passa não só a ser normal, mas como principalmente as pessoas passam a achar estranho a concepção de lucro não monetário, o que é um absurdo. O lucro não monetário continua existindo na economia de mercado e a ampla maioria do lucro da economia é não monetário, tá? Isso é uma coisa. Outra observação também que é importante é a ideia das firmas, como eu botei ali, o objetivo das firmas ou dos produtores. Produtores é uma pessoa que se dedica a produzir algo. Uma firma é algo importante, né? Uma empresa, né? Uma companhia. Isso é também uma invenção da economia de mercado, né? Altamente recente, há 2000 anos atrás não existiam empresas. No Império Romano não tinham empresas ou firmas. Existiam produtores, fazendeiros, mas eles não eram empresas ou firmas. Firmas, empresas e companhias, elas são uma ficção, uma invenção jurídica, legal. Elas representam a associação entre pessoas. Então você pode ter vários produtores, pessoas que juntam seus recursos financeiros, monetários ou não monetários, seu patrimônio, suas terras, seus imóveis, suas máquinas, né? E também sua capacidade física e mental de trabalho, pessoas se juntam e a gente passa a dar à união dessas pessoas o nome, um nome, né? E o nome que se dá a essa união de recursos, de pessoas, é o nome de uma empresa, de uma firma. Então, por exemplo, Microsoft, rigorosamente falando, ela não existe. A Microsoft, ela representa a reunião de recursos dos donos da Microsoft, né? Pessoas existem, empresas não. Pessoas se juntam e criam empresas. As empresas representam a união entre essas diferentes pessoas que reuniram seus recursos, tá? É só uma questão de curiosidade para falar. Empresas não existem, elas são uma ficção da economia de mercado, tá? Uma ficção muito boa, na minha opinião, né? Mas, enfim, temos isso que é importante, tá? E com relação ao objetivo, simplificadamente, o objetivo das firmas é maximização de lucro, né? E a maximização de lucro monetário aqui na microeconomia, como de costume, a gente vai representar pela letra π, ela nada mais é do que a diferença entre receitas totais, ali simbolizado por RT, e custos totais, despesa total. Então o lucro monetário é a diferença entre receita e despesa, tá? Se a diferença entre receita e despesa não cobre os prejuízos e danos não monetários que uma pessoa tem para realizar uma atividade, essa pessoa vai estar no prejuízo, mas vai estar no prejuízo economicamente falando. Monetariamente ela vai estar no lucro, né?
E a respeito disso, dessa ideia de despesas não monetárias, a gente tem a diferença entre custo contábil e custo econômico, né? Antes de falar de custo contábil e custo econômico, rever a fórmula ali do lucro, né? Pi representa lucro, é a diferença entre receita total e custo total. Receita total menos custo total. Isso também pode ser entendido como receita total é preço vezes quantidade. Então, o produtor, a firma, ela produz uma certa quantidade de produto e vende por um certo preço. Tudo que ela ganha é o preço do produto que ela vende vezes a quantidade. Se você tem um produtor que produz vários produtos, cada produto vai ter seu preço, então a receita total seria o somatório, né, de todos os preços por cada quantidade vendida, né, de cada diferente produto. Mas então a receita total seria o preço vezes a quantidade. É importante isso porque a ideia do preço é muito importante aqui na microeconomia. Vamos falar sobre isso. Então tem que chamar a atenção ali. A receita depende do preço e esse preço é uma variável muito importante aqui na micro. E o lucro é a receita total, preço vezes quantidade, menos o custo total, sendo que o custo total é uma função que depende da quantidade produzida, né? Dependendo do quanto que o produtor produz, mais ou menos, o custo será maior ou menor, né? E a gente vai falar de estrutura de custo. Aquela expressão ali que a gente está vendo, menos C, entre parênteses Q, aquilo ali quer dizer que C é uma função de Q. O C, que é o custo, é uma função dessa variável Q, né? E a respeito da estrutura de custos a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas antes, só chamar atenção para a ideia do custo também. A gente tem em economia, a gente chama atenção em economia para uma pseudo-diferença que há entre custo contábil e custo econômico. Não se trata de dizer que custo contábil é maior ou menor, melhor ou pior que o custo econômico ou comparar um com o outro. Não, o objetivo de falar diferencial, contrapor a ideia de custo contábil e custo econômico meio que a gente chamar a atenção para o que eu falei, a ideia de lucro em geral, né? Para a gente obter lucro, a gente tem que considerar todas os benefícios e vantagens, né, que uma pessoa obtém ao consumir ou produzir algo e, da mesma forma, todos os gastos e despesas, incluso não monetários, que essa pessoa tem. Você realizar um serviço, um trabalho, produzir algo, você tem que trabalhar, você tem que dedicar esforço físico e mental, né? Você tem que usar suas habilidades, seus recursos inerentes a você, a sua pessoa, né? Sua capacidade física, sua beleza, sua inteligência, sua criatividade. Você tem que usar isso tudo. E isso tudo tem custo. E aí, esse é que é o objetivo, falar a diferença entre custo contábil e custo econômico. Tais custos, para a gente saber se uma pessoa está no lucro ou não, os custos devem ser, todos os custos devem ser apropriadamente contabilizados. O que vale é o custo contábil. Mas a questão é, a gente aqui em economia considera que os custos contábeis, todos os custos e despesas de um produtor, de uma firma, eles são adequadamente contabilizados. E daí nós temos que chamar a atenção para a ideia dos custos econômicos, que normalmente não são contabilizados. Por isso que eu botei ali embaixo também, né? Debaixo do econômico. É normal chamar custo econômico de custo oculto. Justamente porque ou é difícil de contabilizar ou muitas vezes é difícil de quantificar, né, o custo econômico, quanto que vale a sua hora de trabalho, quanto que vale seu esforço físico e mental, quanto que vale a sua criatividade, né? Quanto que vale a sua perturbação, quanto que vale você ter que acordar cedo e pegar um trânsito terrível para trabalhar lá longe, numa empresa, ou realizar uma atividade muito longe da sua casa. Para você isso é custoso? Eu imagino que a imensa maioria das pessoas vai dizer, sim, isso é custoso, mas vai dizer que é custoso em termos de brincadeira, né? Mas a questão não é brincadeira, é real, tá certo.
Se para você acordar 5 horas da manhã, pegar 2, 3 horas de trânsito para ir para um local longe, realizar um trabalho, e esse trabalho rende R$ 200, talvez, ou um outro valor qualquer, talvez esse valor não seja vantajoso para você. Por quê? Porque você tem custos ocultos, custos econômicos, o custo de ter que acordar cedo, e para acordar cedo você teve que dormir cedo, você teve que pegar trânsito, você detesta dirigir, detesta ônibus, detesta pegar trânsito, para você é custoso, né? De tal forma que ganhar o valor que vão te pagar para realizar o trabalho não vale a pena. Mas a questão há que se contabilizar adequadamente os seus custos, tá? Temos que contabilizar os custos econômicos. Só que, primeiro, é difícil quantificar, e também, segundo, é difícil efetivamente contabilizar, né? Mas o objetivo é dar um jeito de contabilizar os custos econômicos de uma pessoa e de uma empresa, né? Mas, enfim, temos a ideia de custos econômicos. Enfatizando, né? Não há... O que vale no mundo real é o custo contábil. A questão é que, para se calcular o custo contábil, nós temos que realizar os lançamentos referentes aos custos econômicos, né? Tanto na sua vida pessoal quanto na sua empresa, né? Temos que contabilizar isso. E dos custos econômicos, um dos principais, se não basicamente o custo econômico, é a famosa ideia de custo de oportunidade, né? O que é o custo de oportunidade? Diferentes livros e autores definem, cada um de um jeito diferente, mas basicamente todos eles, a ideia é essa aí que eu estou anotando, né? O que é o custo de oportunidade? É aquilo que você deixa de ganhar, é o ganho que se abre mão por destinar recursos a uma determinada atividade em detrimento de oportunidades alternativas. Então você pode realizar uma atividade qualquer, atividade A e atividade B. As duas vão te gerar um ganho. A atividade A te rende 1.000, digamos, né? Ou que não seja 1.000, você pode ir ao cinema ou pode ir jogar bola, né? Você pode ir à praia ou pode ir ao shopping. E daí que ir à praia te gera um ganho. Ir ao shopping te gera outro ganho. E para você, digamos que você esteja numa situação tal que ir à praia não dá para ir ao shopping, ou vice-versa, ir ao shopping não dá para ir à praia. Ou se não gostou desse exemplo, pense outro exemplo qualquer, né? Você está procurando uma namorada ou namorado, e daí que você tem alternativas à sua frente. Você pode namorar uma pessoa A, né, seja homem ou mulher, ou pode namorar uma outra pessoa B, seja homem ou mulher também. E daí que para você namorar um, digamos que não dê para namorar o outro. Sendo assim, você namora um, você está num ganho, tá? Mas só que se namorar o outro, e como é que calcula esse ganho? É o que eu falei, difícil de quantificar, né? Se não impossível. Por isso que reduzir tudo a um valor monetário muitas vezes é bom, mas nesse caso, como é que reduz isso? Eu namoro a pessoa A, eu ganho em benefícios, prazeres, a minha pessoa se desenvolve mais do que namorando a pessoa B. Tá, ok. Como é que você compara um com o outro? No mundo real, na realidade, a gente compara, né? Se você tivesse uma situação dessa, tendo que optar entre duas pessoas que você vai namorar ou casar, você pode namorar a pessoa A, você obtém um certo ganho. Namorar a pessoa B, você obtém um outro ganho. Digamos que o ganho por namorar a pessoa B é maior do que o ganho de se namorar a pessoa A. Como medir esse ganho? É terrível, é impossível. Mas, impossível assim, monetariamente, não vale dinheiro, né? Mas como fazer para comparar esses dois ganhos que você obtém? É difícil de comparar, seja lá como for. Possivelmente você até está pensando, não tem nem dúvida, pô, se eu namoro a pessoa A, eu tenho um ganho, namoro a pessoa B, o ganho é maior, é lógico que eu vou namorar a pessoa B. É nesse sentido, ok. Só que tem sentido isso que você está falando, né? Embora você possa querer considerar
só estamos considerando o ganho, vamos ter que pensar no custo também, né? É, não obrigatoriamente monetário, né? Você pode namorar a pessoa A, você tem um ganho, mas também você tem certos custos. E o custo é ter que aturar as amigas ou amigos dessa pessoa, aturar a família dela, né? A pessoa A te dá um ganho, mas tem um custo. A pessoa B te gera um ganho maior, só que o custo ali na pessoa B é muito maior do que o custo da pessoa A, né? Sendo assim, a rigor, o ideal seria fazer a conta, mas é difícil de fazer essa conta. Mas enfim, você namora uma, você vai ter o custo de oportunidade de não namorar a outra, que é o que interessa aqui, né? Veio aqui na ponta da minha língua falar no lucro, né? Ah, eu vou ver, não interessa se eu ganho, onde que eu ganho mais ou menos, com A ou com B. O que interessa é a diferença entre o que eu ganho e o meu prejuízo, né, o meu dano. Com certeza, tá certo, você tem que olhar para isso, mas desconsiderando essa questão, né, vendo em termos de benefício líquido que você obtém ao namorar a pessoa A ou B, a gente tem que simplesmente o ganho de uma atividade, namorar a pessoa A, você tem que abrir mão do ganho da atividade alternativa, da oportunidade alternativa, né? E isso representa um custo, e tais custos na economia devem ser apropriadamente quantificados, tá? Mas eu dei esse exemplo de namoro, é uma coisa meio ridícula, né? Vamos falar de uma coisa mais econômica, mas vamos deixar para o próximo vídeo então.